Você sabia que algumas crenças espirituais podem travar o caminho evolutivo? Pois é, hoje eu quero mostrar 10 crenças espirituais muito comuns que parecem evolução, mas prendem a pessoa em ciclos repetitivos. E eu já vou te avisar uma coisa: tem muita gente que acha que está evoluindo porque está lendo, estudando, ouvindo um conteúdo aqui na internet, indo assistir palestras, né, fazendo orações, meditações, mas a vida continua igual. Os mesmos padrões, os mesmos conflitos, os mesmos medos. Então, enquanto eu for falando, faz assim, vai observando cada crença, se tem eco dentro de você, né? E se você até conseguir assistir anotando, vai ser ótimo, porque pode ser que venham aí, né, intuições, percepções, e você já vai anotando para depois você poder refletir sobre o assunto, meditar sobre o assunto, porque isso vai ser muito importante para o seu caminho. E depois, se der, vem aqui deixar o seu comentário, porque eu leio tudo e respondo tudo. E já aproveita também para deixar a sua curtida, se você não for inscrito, se inscrever, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você, vai te entregar mais conteúdos como esse e também vamos expandir aí, né, esse conteúdo para mais pessoas e dessa forma você também ajuda o canal. Agora vamos para as crenças. Primeira crença: estou preso na Matrix. Essa crença aparece quando a pessoa começa a olhar para o planeta Terra como se fosse uma prisão, né? Como se aqui, né, todo mundo fala, aqui não é a vida real, aqui não é a vida real, e a pessoa se desconecta com os aprendizados que ela precisa aqui, né? Que ela veio buscar aqui como se tipo lá em cima, né, que é o meu lugar. E aí o problema é que a pessoa passa a rejeitar a própria experiência, como se aqui fosse algo pesado, né? Eu não quero mais estar aqui, eu não preciso mais estar aqui. Também beira um pouco aí, sabe, desse ego, dessa arrogância. E a pessoa pode rejeitar a família, o trabalho, tudo, né? Tudo que acontece aqui e fica esperando, né, o momento que ela vai sair desse jogo. Mas é justamente aqui que a gente aprende o que precisa aprender. O planeta Terra é um planeta escola e também é um planeta aí, digamos, hospital, né? Estamos aqui aprendendo, estamos aqui nos curando, e a gente vem aprender justamente através dessa troca nos relacionamentos. Ninguém disse que seria fácil, mas é dessa forma, né? A evolução acontece no dia a dia, nesse processo aqui na vida material. Então é muito interessante, a pessoa, né, diz que quer consciência. Todo mundo, eu quero consciência. Mas a consciência, com ela vem a responsabilidade, vem impor limites, vem se posicionar. E é isso a pessoa não quer, né? Ela não quer ter esse trabalho pessoal, ela não quer aprender a lidar com as suas emoções, ela não quer aprender a não ser dominado pela própria mente. E aí ela chama isso aqui tudo de Matrix. É um bom álibi, não é não? Então, evolução não é escapar da vida. Viver a espiritualidade não é a espiritualidade é ali onde eu vou fazer um ritual e volto para a vida. Não, tudo é espiritualidade. Evolução é justamente você aprender a forma como você vive, né? Mudar essa forma como você vive. Segunda crença espiritual: existe seres trevosos que nos manipulam. Essa crença faz a pessoa se sentir uma marionete. Parece, né, que então tem seres do lado de fora controlando tudo. É a vida amorosa, a vida financeira, tudo, trabalho, saúde. E onde entra o seu poder pessoal nisso? E aqui entra um ponto muito importante. A vida funciona por sintonia. Semelhante atrai semelhante. O que você alimenta dentro de você te coloca em certos ambientes, em certas relações, né, em certos aprendizados. Então, para quem pensa isso, está na hora o quê? De assumir a responsabilidade sobre o que pensa, sobre o que sente, sobre a sua própria vida. Porque a pessoa vive tentando se proteger de algo que vem de fora, sendo que é ela mesma que se coloca nessa posição por sintonia. Porque, sei lá, às vezes a pessoa pega e vai lá, faz um ritual de limpeza, faz uma oração, acende um incenso, toma um banho não sei o quê, faz uma prática ali isolada de meditação, faz uma terapia ali
isolado, mas o resto da semana tá pensando um monte de tranqueira, tá falando mal, tá sentindo isso, sentindo aquilo, ou seja, continua apegado àquele monte de emoção conturbada, né? Aquele monte de pensamentos negativos, destrutivos. A vibração do seu campo é o somatório desse todo, essa média. Então não adianta ser, né, como eu gosto de falar, um visitante interior, né? Aquela pessoa que faz uma visita interior, faz uma oração na semana, né? Frequenta um grupo na semana, né? Um grupo religioso, uma missa, alguma coisa assim, e o resto da semana está brigando, está chateado, está na ansiedade. Não, não é esse o caminho, né? Você vai continuar tendo essa sensação, né, de que esse externo de fato está te controlando. Então, se você está se sentindo manipulado, principalmente, né, percebendo, né, energias de baixa vibração à sua volta, você é que precisa mudar, você que precisa ser responsável aí pelo que você pensa, pelo que você sente, pelo que você anda falando e fazendo. Terceira crença, bem parecida com a anterior. Estou sendo atacado energeticamente. Essa é campeã, né? A pessoa sente qualquer mal-estar e estou sendo atacado. Pegaram em mim, me atingiram. Mas na maioria das vezes o que aconteceu foi outra coisa. Você foi a algum lugar, você recebeu alguma mensagem, algum estímulo externo fez com que você acessasse ali uma informação, uma memória, e isso fez com que você baixasse a sua vibração. E se você não percebe isso, você entrega o volante da sua vida, né? Então, eu costumo dizer que o ego no volante é quando ficamos refém dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Sentimentos não, desculpa, emoções. Né? Que sentimento é equilíbrio, emoção já é conturbado. Então, quando o nosso verdadeiro eu sai do comando da nossa vida, tudo que vem de fora parece que está atacando a gente, né? Parece que está manipulando a gente. Por quê? Porque simplesmente eu estou refém, né? Qualquer coisa que vier do lado de fora vai me incomodar. Então, o meu bem-estar fica dependendo do que as coisas do lado de fora fiquem bem ou não. Não parece estranho para você que a sua paz, o seu bem-estar, o seu equilíbrio dependa de algo fora, sendo que algo fora nós não temos absolutamente nenhum controle? Então, se você, por exemplo, entra numa conversa e a pessoa está ali descascando alguém, falando um monte de coisa, e você simplesmente não se posiciona, não muda o assunto, não sai de perto, aí depois você termina ali aquele dia e sai exausto, né? Ah, Tati, mas às vezes eu não posso sair porque às vezes é meu chefe, às vezes eu estou no trabalho. Mas se você está atento, né, a essa forma pensamento, né, aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo, você não vai se deixar levar, né, por aquele assunto, por aquela vibração. E com o tempo, isso vira uma escolha, né, um posicionamento, né, o quanto você escolhe estar nesse ambiente ou não. O poder sempre, sempre é nosso, nós temos o livre-arbítrio. É lembrar-se disso, por mais difícil que pareça esse caminho. Dá para construir uma ponte e mudar, né, para aquela sintonia desejada. Então ninguém tem o poder de sugar a nossa energia. Eu já falei isso outras vezes e eu até recebi um comentário sobre isso de uma pessoa. Não, porque um relacionamento tóxico, a pessoa suga a nossa energia. Não, a pessoa escolhe estar ali, mesmo que seja de uma forma inconsciente. Então, toda vez que você escolher estar em um ambiente ou em alguma relação que faça com que você mantenha o seu patamar vibratório baixo, você vai sentir como se estivesse sendo sugado, sendo que ninguém tem esse poder, nós entregamos esse poder. Então, o poder é sempre nosso, a escolha, né, de sugestão, ela é nossa. Quarta crença espiritual: eu tenho que ser luz e amor para todos. Essa crença cria um personagem espiritual, né? Como se ela tivesse que estar bem o tempo inteiro, disponível o tempo inteiro, sorrindo o tempo inteiro, né? A gente até brinca, né? Que é o termo gratiluz. Eu tenho que ser gratiluz. Tudo, né? Está sempre 100%.
Eu não posso me permitir sentir raiva, medo, culpa, inveja, Deus me livre. Sendo que nós temos um corpo emocional, não tem como, né? Tirar esse corpo emocional para não sentir-se é justamente a partir desse contato com as nossas emoções é que evoluímos aqui nesse planeta. Por isso que tem gente achando que quer, né, fugir da Matrix, como eu falei aí na primeira crença. Mas não é bem assim, né? Agora, aprender a lidar com as emoções sem ferramenta, aí fica difícil, né? O que seria a ferramenta? Fazer um caminho de autoconhecimento sério, né, com acompanhamento, com professores, com terapeutas, com práticas, com exercícios, práticas de meditação para isso. Então, se, né, eu não sou educada emocionalmente, aprender a lidar com isso, com as porradas da vida, vai ficar mais difícil, mas não tem outra forma que não seja você entrando em contato com o que você sente para que você possa evoluir. Então, nossa energia vai aumentar ou diminuir a vibração de acordo com o que estamos pensando e sentindo. Por isso, precisamos aprender a lidar com tudo isso, né? Você não está aqui para salvar o mundo, você está aqui para cada vez mais expressar a sua luz, para que esses pensamentos e essas emoções não impeçam que você expanda quem você é, que você expanda a sua luz e que você manifeste a sua essência no mundo. Então, ser luz e amor para todos inclui também os dias difíceis. Inclui muitas vezes impor um limite mais duro, ali mais sério, né? E as pessoas confundem muito a pessoa ser dura, séria, com raiva, né? Com uma coisa emocionada. E não, né? Uma coisa é se posicionar, outra coisa é brigar. Quinta crença muito comum, né? Eu já tive alguns alunos assim, né? E depois, claro, durante o processo, entenderam que não é bem assim, que é a seguinte: eu preciso meditar e me iluminar para poder escapar desse mundo. Então a pessoa quer sair daqui o quanto antes, né? E aí ela confunde a espiritualidade com fuga. Se fosse por isso, então eu já teria escapado daqui há muito tempo, né? Medito e faço um trabalho pessoal há quase 20 anos e não é bem assim. Quanto mais eu medito, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me conheço, mais eu quero ficar aqui para aprender mais, me aprofundar mais e levar, né, para as mais pessoas tudo isso que eu aprendi, que eu aprendo todos os dias com o meu processo, com o processo dos meus alunos, dos meus pacientes, nas minhas relações do dia a dia, com a minha família, que muitas vezes são as mais difíceis, né? Porque dentro de casa, onde você não precisa, de uma certa forma, defender uma autoimagem, né? Você é o que você está sentindo, porque a gente se compara muito com a vida editada do outro, né? Então a gente vê um post lá na internet de uma pessoa meditando, sorrindo, e, gente, isso é cultural. Quem é que vai olhar para uma câmera e tirar uma foto de cara feia, de cara fechada? Só criança, né? Que não precisa defender a autoimagem, ou que não entendeu ainda, mas normalmente a gente sorri para a foto. Então a gente vai postar sempre o que é uma foto sorrindo, um momento feliz, né? Você não vai, né, com raras exceções de pessoas que são influencers aí, enfim, que ficam lá falando o que está acontecendo todos os dias, o tempo inteiro, a pessoa consegue acompanhar um pouco, né, de outros momentos dessa pessoa, muitas vezes não alegres ali, né? Mas mesmo assim, gente, você não tem como se comparar, né? Então, essa ideia de que eu vou ficar feliz o tempo inteiro, que eu vou me iluminar, que eu vou meditar e tá tudo bem, vou acender um incenso e tal. E espiritualidade é tudo. É tudo, é tudo, é tudo, né? Não tem isso de bom ou de ruim, é simplesmente tudo. Então você vai meditar e se iluminar para se conhecer mais, para servir mais, para ser mais um ponto de luz e aumentar a vibração do planeta. Aí sim. Sexta crença espiritual muito comum: devo evitar conflitos porque sou um ser espiritual. Gente, quem não é um ser espiritual? Todo mundo é. Todo mundo é um ser espiritual. Você não tira, né, o seu espírito de dentro de você
para trabalhar, para fazer as coisas. Então, ser espiritual não é uma exclusividade de quem estuda sobre espiritualidade, não. Então, o ser espiritual ele não é perfeito. Essa perfeição, ela não existe. Então, estamos num processo de aprendizado, de evolução, e isso inclui, como eu falei, né, nas outras crenças aí, a entrar em contato com as emoções, não tem como. E isso não significa brigar, né? Mas muitas vezes a pessoa ela não quer, né, entrar num conflito quando na verdade a vida está convidando ela a se posicionar, a impor um limite. E aí vai ficar pesado, porque se tem alguém interferindo na sua vida ou sendo demais ali, né, aquela pessoa não está percebendo, né, a posição dela dentro dessa troca, nessa relação, a gente precisa ser firme, a gente precisa se posicionar, às vezes a gente tem que falar de uma forma mais firme, mas como eu falei, né, uma coisa é você se posicionar, outra coisa é você brigar, né? Pode ser que naquele momento você fique um pouco mais ali alterado, porque teve que, né, impor uma energia mais densa, mais firme, mas isso faz parte do jogo. Então, a evolução passa por você se colocar com respeito, com amor, né? Não é vencer alguém, eu venci, né? Eu sou o dono da razão, aí entra o egão, né? No comando, também não é isso. Mas a gente não pode se calar, a gente não pode virar vaquinha de presépio, né? Tô ali, não, tá tudo bem. Aí a pessoa te dá um tapa na, não, te dá outro, te machuca, não sei o quê. E aí depois você fica, eu estava num relacionamento tóxico. Não, você permitiu, né? Então a vida vai colocando a gente em certas situações para que a gente possa criar força aí, fortalecer a nossa base para que a gente possa se posicionar firmemente. Sétima crença espiritual. Minha missão é salvar, despertar outras pessoas. Gente, deixa essa coisa de salvar as pessoas para os super-heróis dos filmes, tá? Sua verdadeira missão é manifestar a essência do seu verdadeiro eu. E permita que os outros façam o mesmo, né? Sem tentar controlar os outros. Ninguém desperta ninguém. O máximo que a gente pode fazer é iluminar um caminho, né? Como os vídeos aqui, eu não tenho intuito nenhum de ficar, ei, vai, acorda, desperta, vai, evolui, entende? Não, mas eu falo o que eu sinto no meu coração, dentro, né, do que eu aprendi, do que eu convivo no dia a dia, o que pode ajudar né, a plantar pílulas ali de consciência, e se aquela pílula de consciência ajudar, né, a pessoa a despertar, ótimo, mas eu estou plantando sementes de luz aí, né, no caminho das pessoas, com o meu trabalho, com os meus vídeos, com os meus livros, com os meus textos, mas o nosso verdadeiro trabalho aqui, né, é interno, porque cada um escolhe por onde andar. E a única forma, né, da gente manifestar essa luz, para que a gente possa ser autêntico, é um caminho de autoconhecimento, e que esse caminho de autoconhecimento vire um caminho de autoentendimento, que é bem diferente, né? É você imaginar aqui um funil. Aqui a pessoa começa no autoconhecimento, né? Eu me conheço porque eu sou ansiosa, porque sou uma pessoa controladora, que eu tenho ciúmes, não sei o que, não sei o que lá. Aí você vai dando outra volta no funil, porque eu absorvi esses padrões da minha mãe, que era assim, que era assado, da minha avó, que não. Mas porque eu sofri, não sei o que lá, aí você vai descendo, né? Até você chegar na ponta desse funil e entender de fato qual é aquela energia base que sustenta todos esses padrões. Então não basta se conhecer ou fazer um trabalho pessoal de vez em quando. Por isso que tem que seguir nessa jornada até você começar a criar autoentendimentos. Oitava crença espiritual. Não posso andar com certas pessoas porque elas estão em um patamar inferior de evolução espiritual. Oi? Isso é pura arrogância. Evoluímos de formas diferentes,
né? E justamente, né, o nosso crescimento e evolução depende dessa troca com pessoas diferentes, com formas de pensar diferente, de sentir diferente, de entender o mundo diferente. Só evoluímos com o diferente. Se todo mundo pensasse e sentisse igual a você, o que você aprenderia? E essa arrogância, ela não combina com espiritualidade, né? A arrogância, esse ego entrou pela porta, a espiritualidade saiu pela janela. Ser espiritual, acima de tudo, é ser simples. É ser uma pessoa observadora, aprender com cada detalhe. Todo mundo aqui está aprendendo, está ensinando. Todo mundo aqui veio aprender a lidar com tudo que sente, com tudo que pensa, aprender a lidar com as relações e também ensinar, né, com as suas habilidades, com os seus potenciais. Então, somos professores, somos alunos o tempo inteiro. E essa é a beleza do planeta Terra, né? Consciências aí de A a Z para trocarmos, aprendermos e evoluirmos. Nona crença espiritual: preciso renunciar a coisas mundanas para ser mais espiritual. Muito longe disso, né? Espiritual você já é, sempre foi, né? Você não tira o seu espírito lá para namorar, você não tira o seu espírito para poder fazer nada nessa vida, né? Isso é muito interessante porque eu tive essa crença muito forte, porque quando eu comecei a meditar, eu era rainha de bateria, frequentava a escola de samba e justamente eu sentia um desconforto, né, quando eu voltava para casa, mas eu não percebia, como eu falei sobre as outras crenças espirituais, que eu baixava a minha vibração naquele ambiente porque eu entrava naquela roda de conversa de crítica, né, de fofoquinha das coisas ali e tal, e ficava preocupada com a minha aparência e isso e aquilo, ou seja, tudo isso, né, são pensamentos de baixa vibração. Então eu baixava a minha vibração e aquilo me incomodava, eu achava, né, que era o ambiente, né, as pessoas. E aí, conforme você vai aprendendo a lidar com tudo isso aqui dentro, por isso o caminho de autoconhecimento e virar esse autoentendimento é fundamental, você se sente livre, você não tem que abrir mão de coisa nenhuma. Porque a espiritualidade não é abrir mão de nada, é você ser inteiro. Então, se você gosta, né, eu gosto de ir para o bar com os meus amigos para curtir, faça, vá. Eu quero ir para uma escola de samba, vá. Né, eu quero ir para um show de rock, né, com um monte de gente lá loucona e tal, vá, curta o seu momento. Né? A espiritualidade não é exclusão, é coerência. É coerência com quem você é, com o que você gosta e perceber, né, que você está fazendo uma escolha e ela precisa ser consciente. E a décima crença é que é necessário fazer certas práticas para acessar a espiritualidade. Como eu falei, espiritualidade já é tudo. Mas se você quer aumentar a sua vibração para você se conectar mais com o seu interno, né, se desidentificar desses pensamentos, dessas emoções conturbadas, aí sim você vai fazer prática para aumentar a sua vibração e a sua conexão, mas não que seja necessário para você acessar a espiritualidade, porque você já é a própria espiritualidade, você já está em sintonia, né, com a espiritualidade. Mas eu entendo quando a pessoa fala isso, porque às vezes ela está no dia a dia, na correria, na ansiedade, e ela está mais refém ali, né, dos pensamentos, das crenças, então ela precisa de um momento para ela se reconectar com eu, mas não que você precise de algo para acessar a espiritualidade. E também pensar que você não precisa de algo assim muito específico. Você pode estar sentado no seu metrô, né, escutando uma música e você ficar ali quietinho, respirar, ter bons pensamentos, porque a vibração é principalmente ali a nossa intenção, né? Se você tem intenção de amor, de intenção de respeito, intenção de gratidão, de conexão, você já foi, não precisa, não, porque eu tenho que chegar em casa, que eu tenho que tomar um banho, que eu tenho que acender o incenso, porque fica muito mecânico. Então, só não se prenda muito a esses rituais, lembrando que é dentro. Você não precisa de nada externo para se conectar com a espiritualidade.
E me conta aqui então, qual dessas crenças aqui ecoou dentro de você? Quais, né, que prendem ou prendiam mais você? E se você souber de mais alguma crença que eu não falei, também deixe seu comentário aqui, né? Porque é muito interessante, assim, vão surgindo ideias para mais vídeos. Tem muita gente aí tentando evoluir, se prendendo sem perceber, não é mesmo? Se você conhece alguém assim, também manda esse vídeo para essa pessoa. Inscreva-se, curta e eu te espero aí no próximo vídeo. Um forte abraço!